Glória a Deus, mais uma vez, saúdo os amados irmãos na gloriosa paz do Senhor Jesus. Feliz por estarmos aqui. Neste final de semana, nós tivemos a possibilidade, a oportunidade de estar ceando juntamente com alguns irmãos, sim, com um grupo reduzido, dividido, mas já podendo sentir o calor humano, o calor dos nossos irmãos aqui no Jardim Almanara, e eu glorifico a Deus por isso. Eu creio que muito breve já poderemos estar juntos para glorificar e exaltar o nome santo do Senhor Jesus. Gostaria de compartilhar uma porção da palavra do Senhor que se encontra em 2 Samuel capítulo 6, no seu versículo 9, a parte B, que diz assim: como virá a mim a arca do Senhor? Eu vou dizer novamente para que fique gravado na tábua do vosso coração: como virá a mim a arca do Senhor. Pois bem, no dia de hoje o Espírito Santo de Deus me incomodando para que nós estivéssemos aqui ministrando esta palavra. Eu confesso para os irmãos que eu achei que eu não estaria ministrando aqui hoje, mas prove Deus que nós estivéssemos, e por isso nós temos que graciar, receber todas as oportunidades que tem Deus nos concedido para podermos falar do amor dele. Quando nós começamos a entender esta palavra, me permita eu ir até no livro de 1 Samuel, no capítulo 16, uma passagem conhecida, onde nós vamos entender que Samuel, recebendo uma ordem de Deus, depois de ter ele rejeitado, o Senhor rejeitado a Saul, quando nós podemos entender a palavra de Deus, que o Senhor, Ele tem algo às nossas vidas. Até mesmo me permita eu ir um pouquinho mais além, um pouquinho mais fundo a palavra de Deus, para entender que quando nós lemos em 1 Samuel, no capítulo 9, no versículo 1, a Bíblia Sagrada vai dizer que tinha um homem da cidade de Benjamim, cujo nome era Quis. A Bíblia Sagrada vai dizer que este homem tinha um poder aquisitivo muito alto, muito grande, e ele tinha um filho muito formoso. A Bíblia Sagrada diz que Saul era um homem muito formoso, um homem bonito, e aquela feita fugiu-se os jumentos, as jumentinhas deles, e Saul saiu a procurar aquelas jumentas. A palavra do Senhor vai dizer que Deus, Ele já vai falar com Samuel, e eu já quero trazer a primeira revelação de Deus para a sua vida. Antes que um homem, uma mulher de Deus caia, o Senhor sempre, Ele vai usar alguém, de alguma maneira, para te alertar, para falar com você. Preste bastante atenção nisso, por isso aqui é muito importante. Antes que um homem, que uma mulher de Deus caia, Deus sempre vai alertar eu e você. A palavra do Senhor diz em 1 Samuel, no capítulo 9, versículo 15, que Deus naquela noite vai falar com Samuel, dizendo: vai vir um aí da cidade de Benjamim, cujo nome é Saul. Você vai levantar este homem a rei. A minha tradução na minha Bíblia diz a capitão, porque o meu povo está clamando, o meu povo está pedindo. Preste bastante atenção nisso. Não era que Deus queria levantar aquele homem, mas o povo estava pedindo para que aquele homem, que alguém fosse levantado para ser rei, para reinar ali naquela época. A Bíblia Sagrada diz que quando Saul chega próximo a Samuel, a palavra de Deus diz que Samuel vai levantar aquele homem a Saul. Não dá para ficar explanando muito, eu vou correr com a palavra. Nós já conhecemos essa história, que no início de todos os reis, de todo o reinado, todos começaram muito bem, mas um determinado tempo vai começar a errar. Quer conhecer o homem, quer conhecer a mulher, dá poder para ele. E isso nós temos visto nos dias de hoje. É uma briga econômica, política de poder, e não era diferente no Antigo Testamento. Porém, o tempo vai passar e Saul vai ser rejeitado. Nós conhecemos a história. Adentramos agora em 1 Samuel capítulo 16, quando Samuel vai ouvir a voz de Deus dizendo: vá até a casa de Jessé o benemita e vai levantar um dos dele, porque ali tenho eu escolhido um para rei. Interessante que quando começa a passar os primeiros, Eliabe, Abinadab, Samar, de cara, o Samuel vai olhar e viu um primeiro formoso, robusto, forte, e ele vai dizer: certamente
é esse, mas ele vai receber uma repreensão do Senhor. Não, Samuel, porque você olha para a aparência e eu olho para o coração. Fique tranquilo, possa ser que você não tenha uma aparência de rei, possa ser que você não tenha uma aparência de rainha, possa ser que você não tenha uma aparência de um empresário, não importa. Deus está olhando o meu, está olhando o teu coração. Não importa se você tem um PhD, se você tem um doutorado, se você tem uma faculdade, não, se você fala bonito ou não fala nem certo, Deus está olhando o meu e o teu coração, e por isso eu glorifico e exalto o nome santo do Senhor. Aqui no Almanara podemos glorificar a Deus, porque Ele não está olhando o nosso posicionamento, nem muito menos a nossa aparência. Deus está olhando para o meu e para o seu coração. Eu glorifico a Deus por isso. Eu já sinto algo gostoso aqui nesta noite. Quando nós começamos a entender e olhamos para 1 Samuel capítulo 16, no versículo 13, a Bíblia Sagrada vai dizer que após ter passado todos os filhos de Jessé, vai vir aquele que estava lá apacentando as ovelhas. A Bíblia Sagrada e os historiadores vão dizer que Davi, ele era um ruivinho, de cabelo enroladinho, de olhos claros, e a sua pele tinha muitas pigmentações. Alguns historiadores vão dizer que o seu pai, devido tantas pigmentações como se fossem umas sardas no seu rosto, o seu pai tinha vergonha de andar com o seu filho. Ei, meu querido, minha querida, Deus permitiu um tempo para que você estivesse mais tempo com a tua família. Possa ser que você não tivesse tanta afinidade, tanta proximidade do seu ente querido, do seu filho e da sua filha. Aproveita este tempo de pandemia, porque Deus sabe todas as coisas. Se aproxime do teu filho, se aproxime da tua filha, quebre agora todo orgulho, tudo aquilo que possa estar atrapalhando o relacionamento da sua família. Deus prove você e eu estarmos mais tempos trabalhando home office, estar dentro de casa, para poder estar vendo o que está acontecendo, porque eu e você muitas das vezes não temos a oportunidade de estarmos junto com os nossos entes queridos. Nós saímos de manhã, aqueles que fazem a obra de Deus chegam em casa às 11, meia-noite e vai dormir, janta e male conversa com seu filho e com a sua filha e com a sua esposa. Pega esse tempo que Deus prove de nós estarmos em casa, com uma situação complicada, sim, mas um tempo que Deus trouxe a aproximação minha e sua dos nossos entes queridos. Davi vai ser ungido diante à vista dos teus irmãos. E o que eu acho interessante, que a Bíblia Sagrada vai dizer que o Espírito Santo apoderou-se dele no mesmo momento. Mas o que me chama a atenção, que ele foi ungido a rei, mas não foi constituído a rei. Ele voltou a tomar conta das ovelhas do seu pai. Certa feita, quando nós vamos descorrendo a Bíblia Sagrada, em 1 Samuel capítulo 17, a partir do versículo 32, 33, 34, um gigante estava assolando a terra, e assolando a terra, a Bíblia Sagrada vai dizer que não teve nenhum corajoso que fosse até Saul para se colocar à disposição do rei. Mas Davi, ele foi até ele. No versículo 32 de 1 Samuel capítulo 16, a Bíblia Sagrada vai dizer que Davi falou para Saul: não turbes o teu coração por nada, porque eu, teu servo, irei à peleja contra este gigante. E ele foi contar uma história, porque Saul olhou para ele e disse: mas Davi, você não tem uma estatura de um guerreiro, você não tem a preparação, o porte físico para ir contra este gigante. Mas ele fala: fica tranquilo, porque quando eu estava tomando conta das ovelhas do meu pai, veio um leão e eu matei aquele leão. Veio o urso e eu matei aquele urso. Saul, creio eu, que olhou para a direita, olhou para a esquerda, e não tinha ninguém que assim dissesse: eu vou à peleja contra este gigante. Saul tentou colocar as suas armaduras, colocou couraça, colocou capacete, a espada. Creio eu que Davi mal conseguia andar, porque muitas das vezes tem muitas pessoas que querem andar na sombra dos outros, que quer louvar junto com o conjunto e só abre a boca, mas não louva, que só quer andar
com pessoas para se promover. Deus não está querendo pessoas para se promover. Deus não está querendo pessoa que esteja no holofote. Porque eu e você, servos do Senhor, não precisamos de holofote. Nós já temos um brilho natural do Espírito Santo que reluz em nossa face. Será que ainda está brilhando o Espírito Santo de Deus na tua face nesta noite? Aleluias. Davi foi à batalha e nós conhecemos a história, que ele derrubou aquele gigante, porque ele não foi em nome de Saul, ele foi em nome do Senhor dos Exércitos. A Bíblia Sagrada vai dizer, e eu vou correr agora por causa do tempo, que agora entrando em 2 Samuel, no capítulo 6, ele vai ser constituído a rei, e sendo constituído a rei, agora em 2 Samuel capítulo 7, onde nós lemos, no capítulo 6 nós lemos, ele vai olhar para a direita, para a esquerda e vai dizer: sem a presença de Deus, o meu ministério não flui. O que o senhor quer dizer com essa palavra, pastor? Sem a presença de Deus eu não prego, eu falo. Sem a presença de Deus você levita, não louva, você canta. É diferente quem tem a presença de Deus e a unção do Espírito Santo. Mas o interessante é que ele agora vai perguntar: aonde está a arca de Deus, que simbolizava a presença manifesta do Senhor? Lá em 1 Samuel no capítulo 4, houve uma batalha e 4.000 homens foram mortos. Os anciões foram até mesmo a questionar a Deus: por que, Senhor? O Senhor permitiu que nós viéssemos perder a batalha e 4.000 homens vieram a morrer. Deus agora vai responder para eles: porque vocês não estavam com a minha presença. Mas onde está a sua presença? Está lá em Siló. Estando em Siló, vai sair agora os filhos de Eli, Ofni e Finéia, e foram lá buscar, que eram 2 jovens. Presta atenção, você jovem, você adolescente que está ouvindo esta pregação. Eles foram lá buscar a arca. 1 Samuel capítulo 4 versículo 5, a Bíblia Sagrada vai dizer que vinha subindo com muito júbilo e alegria, e até mesmo houve muito barulho, muitos estrondos, e os filisteus do outro lado disseram: que gritos são esses? Agora a presença de Deus está junto com eles. Aleluias. 1 Samuel capítulo 4 versículo 9, a Bíblia Sagrada vai dizer que Deus falou com os filisteus: ó filisteus, sejam homens. Ou vocês querem servir os hebreus como outra hora eles serviram vocês? Os filisteus não estavam entendendo nada. E você pode estar perguntando agora: mas pastor, Deus não é agora mais com o povo hebreu? Agora Deus é com os filisteus? Eu quero te falar algo aqui nesta noite. Deus, Ele tem compromisso com quem tem compromisso com a sua palavra. Deus vela e zela para aquele que tem compromisso com a sua palavra. Você está levando a sério este evangelho que você tem pregado? Ou agora em tempos de pandemia você não é mais crente? Você saiu, você não é mais cristão, você não ora mais, você não busca mais, você não jejua mais. Eu quero te dizer uma coisa: os filisteus voltaram para a batalha, e quando eles foram para a batalha, agora vão morrer 30.000 homens, e com eles vai morrer Ofni e Finéias. 1 Samuel capítulo 4 versículo 18, a Bíblia Sagrada vai dizer que o mensageiro chegou até mesmo a Eli, e quando ele veio com a mensagem: olha, morreu 30.000 homens, a arca do Senhor foi levada embora, e morreu seus 2 filhos. A Bíblia Sagrada vai nos revelar que Eli caiu agora da cadeira, bateu o pescoço e morreu. 1 Samuel capítulo 4 versículo 22, a Bíblia Sagrada vai dizer que a esposa de Finéia estava ali ganhando já uma criança, e ela vai dizer para as parteiras: coloque o nome desta criança de Icabote. O que quer dizer isso, pastor? A glória de Deus foi embora de Israel. Que a glória de Deus não saia da tua casa, que a glória de Deus não saia da tua vida, que esta presença seja manifesta todos os dias que você abrir a tua boca. Aleluias. Morreram. Mas agora vai Davi levar os
todos os dias, pela manhã, começa a produzir. Sabe por quê? Efeito da presença de Deus. Eu quero fazer agora aqui um desafio com você. Você lembra daquele culto que foi avivado, que você pregou, ou que você recebeu, aleluias, aquele avivamento naquele culto, aquela vigília, não sei, aquela presença que você recebeu naquele dia? Leva para a tua casa para os dias de hoje. Começa a relembrar deste tempo, porque o tempo não volta mais, e nós não somos museu que vivemos do passado, não. Nós temos que viver do presente, e esta presença de Deus, ela não foi embora enquanto tiver alguém glorificando e exaltando o nome santo do Senhor. Porque quando chegou a notícia para Davi, a casa de Obed-edom está abençoado até o tutano Davi, então eu vou orar: ô Senhor, o que está acontecendo? Como estava eu levando? Isso é de mim, não é? Está na Bíblia. Deus vai revelar para ele, 1 Crônicas capítulo 15 versículo 2, Davi não era para levar a arca de qualquer maneira, mas eram os levitas que tinha que levar a minha presença. Então, levita, faça com desvelo, faça com amor, faça com carinho, leva esta presença aonde você estiver, em nome de Jesus. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus.